Opa, deixa eu ajeitar aqui. Meu Deus. Opa, bom, vamos lá. Continuando. Reproduzem-se principalmente, certo? Vamos continuar com protozoários. Eu estava falando sobre protótipo. Protótipo significa o primeiro da própria espécie, o primeiro tipo. Reproduzem-se principalmente de forma assexuada. Os protozoários classificam-se pela presença ou união de organela locomotora. E ainda, quando ele tem organela locomotora, o tipo de organela locomotora que existe. Vamos lá. Risópodes ou sarcodíneos movem-se pseudópodes, ou seja, falsos pés. Risópodes sarcodíneos são as amebas. Os primeiros grupos de protozoários são as amebas. Ameba não é bactéria, é protozoário, olha lá, viu? Espero que não tenha ficado tão escuro assim. E ainda tá trovejando, hein? Se começar a trovejar demais, eu vou parar. Eu vou gravar a videoaula. Não sei como, mas vou tentar gravar. Vamos lá. As amebas é o que acontece. Elas são de vida livre. Elas são marinhas ou dossícolas, ou seja, elas vivem em água doce ou salgada. Os seus pseudópodes servem para locomoção. O que acontece? Você tem uma bactéria, ela tem um formato aleatório, certo? Uma ameba. Cada parte dessa, ela meio que se projeta. Entendeu? Eita. Ela meio que se projeta. Você tem a bactéria, aí ela vai e faz isso. Ela se projeta. E ou empurra para um lado oposto, ou ela vai, se projeta e caminha em direção àquele lado. Em direção àquela região. O que acontece? Vamos lá. Quando aquela... Se lembra de fagocitose e pinocitose? Você tem um vacúolo. Quando ela projeta aquilo que ela lança, ela vai lançar algum tipo de substância que vai empurrá-la para o lado oposto. Desculpe. Esse lançamento que ocorre é feito pelo vacúolo pulsátil ou contrátil, ou seja, ele vai, se enche daquela substância, vai e impulsiona para o lado oposto. Ou vai ocorrer uma fagocitose, ela está precisando ir pegar algum nutriente e se alimentar dele. Então ela vai projetar a membrana dela, ela vai se esticar, vai em direção, vai e pega e leva para dentro dela, traz, né, para dentro dela aquele tipo de substância. E ao mesmo tempo ela vai se enganchando e indo na direção. Esse I vai locomovendo no espaço. No caso, seja dentro da água marinha, né, ou dentro da água de rios e lagos. No caso, o exemplo é a Entamoeba stólica. É um parasita do intestino humano através da ingestão de cistos, que é a adaptação do ambiente hostil. O cisto é uma adaptação ao ambiente hostil. Nós vamos ver em animais quando falamos de doenças. Por exemplo, a tênia, ela solta seus cistos, certo? Existem alguns desses parasitos humanos que soltam cistos para que no ambiente externo, fora do corpo humano, ela sobreviva por um tempo. Por isso que é perigoso andar descalço, entendeu? Esses cistos podem acabar entrando pela circulação sanguínea, no organismo,
e fazer com que aquele corpo daquela pessoa entre no ciclo da doença. Além desse parasita do intestino, ela ocorre essa ingestão de água e alimentos contaminados, como eu já tinha dito aqui. No caso, existem cistos que são da carne do porco, existem cistos da carne do boi, no caso da tênia, certo? Perdão, eu confundi a doença, certo? A da tênia, a teníase, ela da carne do porco e do boi. Então o que acontece? Ela se prende à parede do intestino e nutre-se de glóbulos vermelhos através de vasos capilares. Então, como eu falei, ela introduz, vai em direção ao sangue e se alimenta de glóbulos vermelhos. O objetivo dela é esse primeiro. Caso chegue ao sangue, certo? As amebas chegam ao sangue se alimentando de glóbulos vermelhos, ela atinge o pulmão, fígado e cérebro, podendo ocasionar lesões. A profilaxia é saneamento ambiental, higiene de alimentos, água e da própria pessoa. Ou seja, a maioria das doenças que eu vou abordar aqui acaba que a necessidade delas é mais por saneamento, seja básico, ou às vezes a água tratada que a pessoa recebe encanada em casa, ou até mesmo banho que a pessoa precisa tomar, higiene, todos os tipos que a pessoa precise. O que acontece? As amebas, para se evitar que a pessoa pegue a ameba, né? E a maioria das doenças que eu citar, eu vou sempre repetir esse mesmo padrão de saneamento básico, que seria uma higiene pública, e a questão do saneamento ambiental. Espero que não esteja tão escuro e vocês consigam me enxergar aqui. Eu vou tentar ligar aqui a luz, só um minutinho. Melhorou um pouco. Vamos lá, os flagelados ou mastigóforos movem-se por flagelos. O que acontece? Existe a formação. Você tem a bactéria, mas você tem também outros que tem. Eu criei esse padrão aqui de formação, mas eles podem ter um formato arredondado também. Daí eles possuem, certo? Eles existem com esse tipo de, vamos dizer assim, uma acoplação. O que eu poderia dizer? Há uma grande quantidade de organelas naquela região em que produzem bastões externos, moles, certo? Relativamente maleáveis, a ponto de formar um flagelo, que é um órgão específico para a locomoção, que ele empurra na direção oposta dele. Eles vivem isolados em água em colônia, certo? Os flagelados, eles vivem isolados ou em colônia, ou em água doce ou salgada, ou ainda em terra, certo? Os flagelados, você já vê que eles começam a ganhar ambiente terrestre. Antes eu citei só o que? Água do mar ou água de rio, água de lago e tudo mais. Um exemplo comum é o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas. Então, o flagelado da doença de Chagas, ele se alimenta o quê? Das células encontradas dentro do coração humano, certo? Dos tecidos, das células teciduais do coração humano, das células estriadas cardíacas. Ele é o agente etiológico da doença de Chagas. Seu reservatório natural são os animais silvestres. Seu vetor é o Trypanosoma infestans. Trypanosoma infestans. Triatoma infestans, certo?
O Triatoma infestans é o nome da espécie do qual ele faz parte. O nome infestans, lembre de infestação da doença de Chagas. É um barbeiro que chama, o pessoal chama de barbeiro, certo? É um besouro com um tipo de projeção, aquele ali é o aparelho bucal dele, que ele vai e introduz na pele. Ele precisa de sangue para se alimentar. E olha lá, o flagelado, ele vai precisar de células relativas ao sangue, são células sanguíneas e cardíacas lá no coração. O que acontece? E também ocorre tanto o triatoma quanto existe um outro chamado Panstrógilos, certo? Daqui a pouco eu posso ver a imagem desse Panstrógilos. Como é? Carlos Chagas foi o único cientista da humanidade que conseguiu pela primeira vez definir completamente o ciclo de uma doença. Olha lá, Carlos Chagas, o brasileiro, foi o único cientista da humanidade, único, que conseguiu pela primeira vez definir completamente o ciclo de vida de uma doença. E estes insetos que causam essa doença, né, o Panstrógilos e o Triatoma infestans, eles vivem em frestas de parede, chiqueiros e paióis. Pela noite eles se alimentam do sangue humano e no local da picada causam coceira, eliminando as fezes com os protozoários parasitas. Fato favorecido pelo coçar da vítima, certo? Ele pica, digamos, e lembra de uma muriçoca pica, você fica ruim. Pois bem, a reação é parecida, só que tipo, o barbeiro ele vai ser maior, o ferro não, o aparelho bucal dele vai ser maior, vai injetar, vai doer mais, aí você vai, aí acaba que o quê? Ele enfia e ao mesmo tempo ele vai lá e dá uma cagada. Então nessa cagada que ele dá tem o protozoário. Você vai lá e coça e acaba levando as fezes para dentro do seu próprio aparelho circulatório, seu sistema circulatório. Para quem no caso que se for vítima, muito cuidado com isso, certo? O tripanossoma atinge a corrente sanguínea até alcançar o coração, onde se aninha nas fibras musculares, certo? No tecido estriado cardíaco, provoca taquicardia, que é a aceleração da pulsão cardíaca, insuficiência funcional e galocardia, dilatação cardíaca, podendo ocorrer a morte de forma lenta e súbita. Ou seja, ele vai lá, infecta o coração, certo? Ele se aninha, tá lá, é o músculo cardíaco estriado. Forma lá um músculo cardíaco estriado. É um tipo de músculo estriado, nós já abordamos isso sobre isso. Vai lá e nessas frestas que tem, desses espaços intercelulares entre uma célula e outra, ele vai lá e se acopla. Aproveita de algumas substâncias que uma célula vai passar para outra, se alimenta e de outra, e aí vai deteriorando o coração. Ao ponto dele tomar espaços e inchar o coração. Me imagine um coração, ele vem átrio, ventrículo. Aí ele vai pulsa. Só que chega ao ponto que essa pulsação, imagine um átrio, uma bola de assopro mais inchada do que deveria ser, certo? Tem um tamanho normal, específico de cada humano. Dizem que mais ou menos é do tamanho da mão o seu coração, então ajeitando a anatomia, que o ventrículo é um pouquinho maior que o átrio, você diminui o átrio e aumenta um pouco mais o ventrículo, ao invés dos dois serem iguais, o ventrículo é um pouco maior, aí o que acontece? Ele vai incha os dois de maneira que não precisava aquela pulsação toda de sangue. Pode formar vácuos, podem formar problemas de dificuldade de pulsação cardíaca. Ele estica demais, não consegue fechar, entendeu?
fazer de novo a contração, ele estica. Aí demora, porque é muito grande, esticado, é extenso. E aí tem dificuldade. Chega a um ponto que ele não vai ter forças, nem energia, nem nada. Certo? Aí o que ocorre? A degradação do coração toda vai sendo lenta, a pessoa não sente, começa a sentir falta de ar, dificuldade de respirar. Não há nutrientes suficientes para os tecidos, e aí o que acontece? Ela morre. A profilaxia é simples. Consiste em combater o vetor com inseticida. Fresta significa buraco. Tem uma parede comum, certo? Geralmente ocorre com casas feitas de barro. Aquelas casas bem humildes e simples, pessoas sertanejas que moram em regiões isoladas, ou longe de grandes cidades, ou mesmo longe das cidades em si. Em ambiente rural. Muitas das vezes, aqui no Nordeste, na área do sertão, na área da Caatinga, certo? O que acontece? Ficam essas frestas, esses buracos na parede. E esses buracos na parede, o inseto vai lá e nidifica, forma ninho, coloca ovos, protege e deixa o ciclo dele se desenvolver por lá. Pois bem, combater é jogando inseticida nesse buraco. Outra maneira é matando o animal infectado, animal doméstico. Cão e gato também pega essa doença. E olha lá, eu fiz um comparativo com dengue. Um animal contaminado, vai lá o vetor e pica, o animal está contaminado já, que foi por meio do mato, em alguma região onde teve doença. Trouxe para dentro de casa. O triatoma vai lá, o barbeiro vai lá e pega. E à noite, quando o dono está dormindo, vai lá e pica o dono, levando a doença para dentro da corrente sanguínea. Pois bem, evitar transfusão de sangue com banco de sangue com procedência duvidosa. É outra maneira, porque o sangue é um veículo do Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, parasita, certo? Flagelado, se locomovendo. É uma maneira dele se movimentar no organismo e procurar a região que seja melhor a ele. Na passagem do sangue pelo coração, opa, é aqui que eu fico. Substituir moradias de barro e madeira, como eu já havia dito, por construção de precária por uma de alvenaria, certo? Alvenaria é essa construção comum que a gente põe tijolo, joga lá cimento, fecha a parede, depois faz uns rebocos por cima, ajeita uma coisa e outra e tal. Então, é mais recomendado fazer isso, certo? Trocar uma pela outra. Ciliados, vamos falar agora dos ciliados. Vamos lá. Flagelados. Você tem certo? Um aparelho locomotor unidirecional. Enquanto que os ciliados tem vários. E eles trabalham em conjunto. São vários cílios, certo? Lembre de cílios. Lembre disso aqui, dos cílios dos olhos. Para o homem, né? Pelinho da barba. Agora imagina assim, tipo, não tem como falar muita coisa, né? Tipo, bactéria e os cílios ficam ao redor da bactéria. Tá bom? Tem a bactéria e os cílios ficam ao redor dela. O que acontece? Esses cílios eles vão
pegando, digamos assim, se prendendo as moléculas de água que conseguem, do líquido do qual eles estão vivendo, e vão indo na direção, jogando, fazendo um movimento e jogando o ser unicelular para a direção oposta, tá bom? Protozoário. O que acontece? Os cílios também servem para fagocitar e hipnostar. Claro, você tem a bactéria. Perdão, eu tinha dito bactéria antes, desculpe. Protozoário. Certo, perdão. Protozoário com os cílios ao redor. E aí nesse redor, o que acontece? Ele quer se alimentar de alguma coisa. Fazer fagocitose de um sólido ou pinocitose de um líquido. O que acontece? Os cílios vão lá, se locomovendo, vão lá, movimentando-se, jogando o protozoário em direção. E daí aquelas perninhas vão lá e prendem. Aí vão trazendo até o protozoário formar uma invaginação. Imagine que tem vários cílios aqui ao redor. E vai vamos lá, eu vou desenhar aqui para explicar melhor. Desenhando é melhor explicado. Olha lá. O flagelado, o ciliado. Existem algumas bactérias que são ciliadas também, certo? Tanto protozoário quanto bactéria. Tá tentando lembrar. O sólido e líquido. Sólido, líquido. Aí ele vai lá e os cílios vão e se impregnam, se prendem a eles. Daí puxam para invaginação, que é aquela, o flagelado, a bactéria, ela empurra a membrana plasmática para dentro de si, próxima de vacúolos, os vacúolos, para eles virarem depois vacúolos digestivos, e os lisossomos vão lá e ajudam a digerir. Daí ele vai imaginando até ficar preso aos vacúolos digestórios. O que acontece? Esses vacúolos digestórios específicos, viu? Fagocitose de um, pinocitose do outro. Então os lisossomos lançam as enzimas dentro dele, vai lá, transforma, digere para substâncias úteis a bactéria, célula, protozoário. O que acontece? Vamos lá. O gênero Paramecium, certo? Que é um gênero muito conhecido.
ele cria um suco oral, que é aquela invaginação da citostoma. Gente, aí eu vou escanear essas imagens. Depois que eu der todas as aulas, eu vou escanear as imagens e vou botando aula por aula. Certo? Eu já devia estar fazendo isso. É melhor fazer isso. Pô, para não acumular já do primeiro ano todinho, segundo ano. Eu vou botar logo para deixar bem claro. Ele se alimenta através de suco oral, que é aquela invaginação, chamada citóstoma e citofaringe, que guiam o alimento até o vacúolo digestório. Certo? Após a digestão, os resíduos são eliminados ao ambiente pelo poro citopígeo ou citoprocto do protozoário. Certo? Vamos lá, eu vou repetir. Por exemplo, o gênero Paramécio, ele se alimenta através de suco oral, aquela invaginação, da citóstoma e da citofaringe. Certo? Ele já começa a formar dentro dele, digamos assim, sistemas de reprodução, de obtenção de alimento. Entendeu? Só desenhar uma bolsinha. Vamos lá. Aqui. Citofaringe, ela fica perto do flagelo, no protozoário. O que acontece? Ela, citofaringe, quando ele vai se locomovendo, ela aproveita e já expele, certo? Ele se alimenta através de suco oral, da citóstoma e da citofaringe, que guiam o alimento até o vacúolo digestório. Então, essa citofaringe, quando ele vai fazer aquela projeção de vaginação, se for nessa região, certo? O que acontece? Ela projeta o alimento para dentro até o vacúolo digestório, lá ocorre a digestão e são eliminados pelo poro citopígeo, ou citoproto. Só um minuto. Vamos lá. Tô falando do ciliado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa outra imagem daqui que é melhor. Deixa eu melhorar a imagem para explicar melhor isso para vocês. Citóstoma
No ciliado, você tem o citopígeo, que é o buraco orifício de saída. Olha lá, orifício de saída, ele já está pré-definindo orifícios de entrada e saída de alimento que ocorrem no restante dos animais. Lembre-se que nós estamos falando de protozoários, são os protótipos dos animais. Existe a citofaringe, certo? Que é a entrada de alimento, geralmente a invaginação lá que puxa, seja sólido ou líquido, fagocitose ou pinocitose, é feita aqui, certo? Eu desenhei dessa outra forma diferente para explicar como ocorre a invaginação em si, mas ela ocorre especialmente aqui, porque oficialmente, digamos assim, como se fosse a boca do bicho, citofaringe. Lembre da fala, boca. Então a faringe do bicho aqui. E daí vem para os vacúolos. Só que aí no caso você vai ter um funil bucal. Aqui você tem a citóstoma, que é o espaço para ocorrer a invaginação, certo? Corrigindo aqui, citóstoma, que é o lugar onde ocorre a invaginação. Aqui eu botei desse lado a invaginação só para explicar como ela ocorre. Aqui já tem os vacúolos com líquido e sólido, citóstoma e a citofaringe, certo? Que aí é como se fosse a boca e a garganta, digamos assim. Ele vai, invagina, recebe o alimento, seja líquido ou sólido, e ele vai para a faringe, meio que engolir o alimento, ou seja, ele dali ele vai para o vacúolo, naquela pontinha, naquela bordinha aqui. Vai ter um vacúolozinho aqui, ele vai pôr lá com os lisossomos já todos certinho, guardadinho, esperando agir. Esperando agir, vamos lá. Após a digestão, os resíduos são eliminados ao ambiente pelo poro citopígeo ou citoporo. Citopígeo ou citoprócto. O poro, citopígeo ou citoprócto. Que é esse preto aqui. Veja que ele entra por um orifício e sai por outro orifício. Então você já tem um protótipo, certo? O que sai chama-se citopígeo ou citoprócto. Então, olha lá. Ele é um protótipo do animal. Um orifício de entrada, por exemplo, a boca, um orifício de saída como o ânus. Só que no protozoário é citopígeo ou citoprócto, o orifício de saída. E, gente, bom, vamos ficando por aqui ou não. Vamos falar o finalzinho de protozoários, que são os esporozoários. Eles não possuem organela locomotora, eles podem causar doenças em humanos. Hospedeiro intermediário, como a malária, o gênero Plasmodium, olha lá, pela picada da fêmea de mosquito do gênero Anopheles, do qual injeta uma substância anticoagulante e os esporos infectantes de Plasmodium. Segue aquele mesmo esquema da dengue, que o vetor vai lá, pica e lança, ele vai sugando o sangue e acaba lançando a saliva do bicho, sai dos plasmódios, que são esses animais que causam esses protozoários que causam, do gênero Plasmodium, que causam a malária, certo? O vetor ou mosquito chama-se Anopheles, certo? Vetor, mosquito,
Aqui. O vetor, que é o mosquito, é o Anopheles. O protozoário é o plasmódio, ou plasmodium, certo? Pode estar em latim. Geralmente fica em latim, para quem entende um pouco de informática, fica em itálico, ele põe deitadinho o nome, que é um padrão usado muito. Geralmente isso assim aparece em provas também, certo? O que acontece? O Anopheles, que é o mosquito, ele injeta substância anticoagulante da saliva dele, não coagula, faz a picada, começa a sair sangue e não coagula direito. O que acontece? Os esporos, esses esporos do Plasmodium, certo? É uma forma dele que ele usa para se proteger. Não tem lá os cílios que se protegem no ambiente hostil? Pois bem, o Plasmodium também é usado para o vetor do Plasmodium, certo? O esporo do Plasmodium, ele usa para se proteger do ambiente hostil. Só que aqui ele não está mais em um ambiente hostil, está agora em um ambiente favorável. Chega a corrente sanguínea e se instala no fígado e no baço, incubando por vários dias. Depois da incubação, os esporos vão até o sangue adentro nas hemácias, onde se reproduzem assexuadamente. Vão até o sangue e se reproduzem assexuadamente. Aquele mesmo esquema. Vai lá, lembrando as bactérias, vai que um vira dois. Iguais. Mesma carga genética. Esse. Tanto bactérias quanto protozoários e esporozoários, certo? Que não tem, lembra lá do esporozoário? Lembra que ele não tem aparelho locomotor, certo? As hemácias são rompidas e novo plasmódio sai no sangue para infectar as mais hemácias, repetindo esse ciclo. Então o que acontece? Você tem a célula lá do sangue, ele vai lá dentro da célula da hemácia. A hemácia vai lá, ele se reproduz ali dentro, consome a célula, ele não vai fazer nada à toa, ele entra, destrói a célula por dentro, precisa se alimentar, precisa se reproduzir, vai se reproduzindo, inchando. Imagine uma bola de sopro que vai inchando de água até estourar, pois imagine cada molécula de água sendo um esporo. Então, até explodir, você tem milhares, milhões no sangue que vão infectar mais outras massas, vão se reproduzir indefinidamente, seguindo esse ciclo. Depois de algumas gerações de plasmódios, transformam-se em gametócitos. Lembre-se dessa reprodução sexuada, o hospedeiro definitivo geralmente é humano. A reprodução sexuada ocorre dentro do organismo humano e o organismo humano é chamado de hospedeiro definitivo por causa disso. Diz-se geralmente, vão existir casos em que a reprodução sexuada vai ser no vetor, mas o hospedeiro definitivo vai ser o humano. Olha lá, cuidado, muita atenção nesses conceitozinhos. Depois de algumas gerações, isso ocorre, que são a forma sexuada desses esporos, e são sugados pelo mosquito depois da picada. A pessoa contaminada, ele vai e suga o quê? Ele lança os esporos, que é a versão assexuada, e o mosquito suga a versão sexuada, os gametas desse plasmódio, certo? No intestino do inseto, o hospedeiro do inseto, certo? Que aqui ele é considerado hospedeiro definitivo. Por quê? Porque esses gametas, entendeu? O hospedeiro definitivo ele está dos protozoários está relacionado diretamente com os gametas se juntarem e formarem o ovo zigoto. Se isso for ocorrer dentro do humanos, é humano. Se ocorrer dentro do vetor, é o vetor. Nesse caso aqui vai ser o vetor corrigindo. E vai ser o vetor, certo? Que é o hospedeiro definitivo, corrigindo aqui. Um erro meu. Se eles se transformam em gametas, eles se fundem em zigoto, do qual produz vários plasmódios e migram e se instalam numa glândula salivares do mosquito, infectando e recomeçando o ciclo. Vou repetir. Esses gametas são são sugados, o outro mosquito vai lá e suga, sugando o sangue novo da pessoa que já está contaminada com os esporos que evoluíram. Cada esporo evoluiu, cada grupo de esporos evoluiu para os dois tipos de gametas existentes, macho e fêmea, certo? O mosquito vai e
suga o sangue com esses esporos dentro do mosquito, vai até o intestino, vai sendo digerido. Quando chega lá, o plasmódio, o macho, a fêmea, vai, o masculino e o feminino, os gametas vão e fundem-se formando o zigoto. Certo? Quando tem essa transformação de os gametas masculino e feminino se transformam em zigoto, você tem o hospedeiro ali definitivo. Certo? Como eu disse, pode ocorrer com inseto, como pode ocorrer com humanos, a depender do caso. Recomeçando o ciclo, ou seja, que eles vão se fundir em zigoto, que esse zigoto se transforma em vários plasmódios, aquela reprodução, aquele desenvolvimento do zigoto que uma célula vira um monte de células, ocorre várias meioses nele, meiose 1 e 2, direto, ao ponto de eles pararem na saliva, quer dizer, de lá do intestino ir para a saliva do bicho, se instalarem. E começando o ciclo de novo, esses plasmódios se transformando depois em esporas quando chegam no sangue. É meio que uma forma incubada, uma forma que ele se protege ali, se prende para dar origem depois ao ciclo assexuado, tá bom? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. 40 minutos, eu vou ver se eu divido essa aula em duas, mais uma vez, mais uma aula em duas. Vou fazer as alterações devidas e tal, pra ficar pelo menos uns 20 minutinhos, pra não ficar chato, sabe? Eu vou ficando por aqui e vou escanear as imagens. Vou escaneando as imagens, vou passando as imagens ali, eu vou ver se eu faço isso agora de tarde. Vou escanear todas as imagens do primeiro ano e esse do início do segundo ano. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.